nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Amados e amadas, nós estamos começando mais um Papo Sério com o pastor Eliette. E a nossa entrevistada de hoje é a irmã Eva. Bom dia, irmã Eva, tudo bem? Bom dia, tudo bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o testemunho da irmã Eva. Nós vamos falar sobre rebeldia. E o tema de hoje é: fui rebelde sim, mas Deus me libertou. É algo grandioso que Deus fez na vida da irmã Eva, né? Então, hoje, como sempre, eu vou estar lendo a palavra. Mas antes disso, eu quero falar para você. Vai lá, deixa seu like, compartilha, né? Vamos fazer esses vídeos, igreja. Amados, vamos fazer esse vídeo chegar no maior número de pessoas. E eu falo uma coisa para você. Se você tem um testemunho, vai nos comentários, deixa seu número para eu entrar em contato com você. É como eu já disse, eu quero ouvir você. Amém? Então vamos lá. Hoje o nosso versículo bíblico, ele tá lá em 1 Samuel 15, 23, no qual fala assim: porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e o porfir é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti. É muito forte essa palavra, amados, porque é como a gente vê hoje. Muitos filhos rebeldes, muitas pessoas rebeldes. E a palavra de Deus está dizendo que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, não é verdade? E o que a gente mais vê aí são pessoas rebeldes, até mesmo dentro das igrejas. E hoje nós vamos ouvir um pouquinho o que a irmã Eva tem a dizer para nós a esse respeito, né, irmã Eva? E assim, eu quero que a senhora fale um pouquinho da sua vida para esse público maravilhoso, né, que está nos assistindo. Como foi a sua trajetória, né? Como foi que você detectou que você estava na rebeldia? E para isso eu vou estar fazendo umas perguntas, mas você pode ficar bem à vontade, tá bom? Você tinha respeito pelas pessoas? Porque assim, geralmente um rebelde, ele não tem respeito por ninguém. Então eu quero saber de você, se você tinha respeito por alguém nessa questão, né? Se você sabia ouvir, porque geralmente um rebelde sempre quer ter razão, né? Ele não quer ouvir nada. Então, e você? O que é que você tem a nos dizer? Assim, eu não sabia escutar, eu só queria falar, entendeu? Só eu que tinha razão. Eu nunca queria escutar o próximo, né? O que a pessoa tinha a dizer, né? E só eu era certa, só eu era certinho, entendeu? E não é bem assim. Eu aprendi que não é bem assim. A gente tem que saber escutar as pessoas. Nem todas as vezes a gente tem razão, né? Como a gente pensa que a gente tem razão, sempre a gente não tem. Entendeu? E é isso, pastor Eliette. A gente tem de aprender a escutar o próximo, não querer, né? Eu só queria ser a boa. A bambambam do pedaço, né? Como diz, né? E não só queria escutar ninguém, principalmente a Deus e meus pais, né? E sendo que a Bíblia diz, né, irmã Eva, que o maior sábio, né, é aquele que sabe ouvir, que aprende todos os dias. E tem pessoas aí que não sabem ouvir, né? Não empresta ouvido, só quer falar. Então a senhora era desse tipo? Era desse jeitinho. Tava falando, eu já tava partindo pra briga, e aonde eu chegava era confusão na certa. Parece que eu tinha um chama de briga, igual minha irmã falava.
Onde eu chegava era sempre brigando. Misericórdia. Então vamos para a nossa segunda perguntinha. Quais as consequências que a rebeldia te trouxe? Porque assim, geralmente, toda ação tem uma reação, não é verdade? Então assim, você foi rebelde, consequentemente teve uma colheita disso aí. E qual foi a colheita que você tem a nos falar, né? Um testemunho dessa colheita que você tem a nos falar nessa questão da sua rebeldia? Pois é, essa questão da rebeldia, eu queria deixar, não é só para os jovens não, para adolescentes, para mães, né? E a minha colheita foi, por exemplo, a da minha rebeldia é que meu pai pediu para mim não estudar à noite. E eu querendo estudar à noite, nunca escutava, fui para a noite. Teve um policial, me pegou na porta da escola, quando eu estava saindo da escola, fui estrupada. Daí, fui para Taguatinga trabalhar. Aí a vida para mim tinha acabado. Tomei vários remédios para dar cabo da minha vida, mas aí sempre Deus ali comigo, me guardando. Aí tomei vários remédios, acordei já naquele hospital de doido. Aí não parou por aí a minha rebeldia. Fui com as barraquinhas que tinha lá embaixo em Braslândia. Fui para a barraquinha. Quando chegou lá nas barraquinhas, já cheguei arrumando briga, só queria ser a certinha. Já cheguei arrumando confusão, brigando. Aí tô lá conversando com os amigos. Quando dei por mim, só uma garrafada na minha cabeça. A garrafada na minha cabeça. Aí cheguei correndo perto da minha irmã. Falei, irmã, eu tô morrendo. Minha irmã chamou o Edmar Prineus. Edmar Prineus me levou pro hospital. Quando chegou no hospital de Braslândia, não teve como eu ficar no hospital de Braslândia. Mandou eu pro hospital do Agarrã. O dono da ambulância, ele queria parar várias vezes, pensando que era eu que tinha armado uma casinha para os filhos dele, mas Deus não permitiu que ele fizesse isso. Eu cheguei no hospital, aí os médicos perguntou, filha, você era obediente para sua mãe? Eu falei, era não. Ele falou, então, essa época eu não era evangélica, você reza. Aí eu comecei lá, fiz minha cirurgia, paguei. Quando eu acordei, com a cabeça toda enfaixada, quando dei por mim, outra, gente. Não, a gente não se deve desfazer de ninguém, ser melhor do que ninguém, porque eu queria ser melhor do que as pessoas, eu queria ser maior do que todo mundo. Tinha um rapaz que gostava de mim, eu só ficava rindo dele, entendeu? E na hora que eu mais precisava, quem estava ali para me socorrer foi ele, que minha mãe não tinha condição de comprar remédio, minha alimentação. A primeira pessoa que ele chegou e perguntou o que estava faltando, ele comprou tudo, comprou alimentação, comprou remédio. Ele não olhou por que jeito que eu estava, que eu era sempre vaidosa, entendeu? Corpo bem bonitinho. Só que isso não basta, né? E ali ele me socorreu. Aí foi quando eu fiquei com a marca da desobediência, que eu chamo, a marca da desobediência, que perdi a metade da minha orelha, como todo mundo pode ver, entendeu? Eu tinha muito vergonha, uso o cabelo assim, para os outros não ver, mas agora eu não tenho, porque Deus permitiu que eu ficasse com essa marca. Glória a Deus. Para mim, dar meu testemunho para o jovem que é desobediente ao seu pai, primeiramente Deus, ao seu pai, sua mãe, né? Às vezes mente, que vai para a escola, tá num lugar igual eu, a gente não tava, mentia para minha mãe que ia para um lugar, ia para outro, né? E aí eu fiquei com essa marca da desobediência, Deus permitiu, entendeu? Que eu ficasse com a marca da desobediência, e eu fiquei. Aí, e eu não tenho vergonha de mostrar agora para os adolescentes, para trazer jovem, ver esse meu testemunho que eu estou contando, para vocês ficarem cientes, né, o que aconteceu na minha vida. Então, assim, você teve duas marcas da desobediência, uma que foi o estupro e outra que foi a orelha, né? A orelha. É muito grave isso, amadas. Né? Jovens, se estiver assistindo, né, o Papo Sério,
nesse dia de hoje é muito sério. As consequências vêm sim. Olha a irmã Eva, foi um trauma na vida dela, foi algo muito triste que aconteceu com ela. E quando nós somos jovens, nós achamos que somos dono do mundo, não é verdade? Mas, irmã Eva, com suas filhas, a história se repetiu? Hoje a senhora é mãe, né? Vejo que a senhora tem... Você, né? Eu falo senhora, falo você, mas é nova ainda, você é muito nova. Vejo que você tem umas filhas maravilhosas, umas filhas lindas. A história se repetiu com algumas delas, porque assim, hoje a gente vê que a senhora é uma mulher cristã, é uma mulher evangélica. E a Bíblia fala que há aquela colheita, né? Então assim, você colheu a marca da desobediência, que veio esse estupro, seguido a falta da orelha, e em seguida você teve filhos, né? Filhas. Isso aconteceu algum tipo de rebeldia dentro da sua casa? Algo parecido? Pois é, pastora. Sim, elas assim eram um pouco desobedientes, entendeu? Mas foi por tudo, é igual eu falo, a gente planta o que a gente colhe, né? E eu dou graças a Deus pelas filhas maravilhosas, pelos meus filhos, que elas não puxou nem um pouquinho do que eu era. Glória a Deus. Entendeu? Que eu era assim, saía, era desobediente para minha mãe, usava drogas, entendeu? Bebia, ficava dias e dias fora, minha mãe ficava chorando em casa, às vezes eu passava uma semana, quando eu chegava rindo, minha mãe estava lá chorando e orando por mim, né? Pedindo por mim. E outra, e não só foi essas duas marcas da desobediência que ficou na minha vida, não. Teve mais e mais para me chegar aonde eu cheguei. Teve mais marcas, mas eu agradeço a Deus por minhas filhas não ter puxado nem um pouquinho do que eu fui no meu passado. Mas na questão dessas outras marcas, você não quer falar sobre uma delas a mais? Ou você quer deixar? Então, pastor, aí foi quando... Aí eu casei, né? Aí vivi um mês bem, depois só foi sofrimento, entendeu? Parei com as drogas quando eu tive minha primeira filha, já parei, por exemplo, porque eu tinha de dar um bom exemplo para meus filhos, né? Fazia festa e tudo, mas sempre ali eu falava, ó, não quero droga na minha casa, porque aquelas filhas minhas ali, ó, depois o que é que eu vou cobrar para minhas filhas? Se quiser usar, vai para lá, usa, depois pode vir e continuar bebendo. Mas mesmo com a bebedeira não é bom, né? E sempre ali minhas filhas vendo aquilo, minhas filhas nunca pegou um exemplo, né? Dessas coisas que eu ficava bebendo, entendeu? Às vezes saía, deixava elas lá, entendeu? Sozinha, meu filho saía chorando, né? E aí foi quando eu fui para a igreja, né? Mas só que assim, aquela igreja, quando eu ganhava a bênção, eu saía da igreja. Foi quando eu fumava demais, era uma carteira de cigarro, 2 carteiras de cigarro por dia. Aí eu comecei a fumar um pacote de 3 por semana, entendeu? Foi quando eu peguei e estava no meu serviço. Aí eu cheguei na feirinha, nem fui em casa. Aí eu já comecei a beber ali, entendeu? E comecei a mulher implicando comigo. Aí foi quando eu sentei lá, outra garrafada na minha cabeça. Meu Deus! Eu falei, agora eu morri. Ainda passei a mão assim, mas Deus é tão bom que os cabos de vidro ficou entre meus cabelos, né? Mas no outro dia eu tava tirando, mas Deus não permitiu que acontecesse nada comigo. Briguei. Aí fui pra casa. Aí eu falei, meu Deus, que vida é essa, Senhor? Aí 3 horas da manhã, eu estava sentada. Eu falei, Senhor, eu não quero essa vida mais pra mim, Senhor. Eu não quero essa vida de bebedeira, eu não quero essa vida de fumar. Aí foi quando eu falei, Senhor, eu fico dando festa e mais festa. Olha o jeito da minha casa, eu não construí minha casa, terminei de construir minha casa. Eu não quero essa vida mais. Aí fui trabalhar, né, no outro dia. E aí foi quando eu botava o cigarro na boca, eu já começava a vomitar.
começava a vomitar. Aí teve uma campanha que na irmã Socorro, que aí na pastora Socorro, que eu comecei a fazer o azeite na botija. Aí eu colocando lá que eu queria parar de fumar. Aí quando foi no quinto dia que eu tô lá, aí primeiro eu passei mal no serviço. Aí eu já ia direto para a igreja, que eu não gosto de faltar campanha. Tá aí certo. Quando chegou lá, eu peguei e fui pro banheiro. Aí uma voz falou, não fecha a porta do banheiro. Eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça. Aí eu repetiu de novo, não fecha a porta do banheiro. Aí eu não fechei a porta do banheiro. Aí, pastor, eu tava muito lá passando mal, demorando, aí as irmãs da igreja veio, né? Aí eu tava lá passando mal, parecendo que era um peso, que alguém me enforcando, e eu só tossindo. Aí foi quando a irmã pegou, orou num copo d'água, me deu, aí eu fui melhorando, sentei lá, terminou o final da campanha, a pastora Isabel só ficava olhando para mim. Aí a pastora falou, irmã, quando terminou o culto, o Espírito Santo mandou eu te falar que você tem 7 dias para parar de fumar. E eu falei, 7 dias para me parar de fumar? Mas o que vai acontecer nesses 7 dias? Aí eu ali sempre lembrando dos 7 dias, Aí eu peguei e comecei. Aí eu peguei e comecei já a ser liberta, né, do cigarro, a ser liberta da bebida, entendeu? Eu fui para casa. Aí eu comecei a fumar, e vomitando, e fumando. Eu creio que Deus ali estava me libertando, né, pastora? E eu peguei fumando, e não tinha os 7 dias, não. E eu sempre levo uns 7 dias. Quando foi num domingo, eu falei pro meu esposo, peguei 8 horas da noite, um último cigarro, eu fumo tudo, no último cigarro, falei, esse é o último cigarro que eu vou fumar. Aí peguei e fumei o cigarro. No outro dia eu não lembrei de cigarro, fui trabalhar. Quando chegou lá, a minha amiga fumou um cigarro, sempre deixava metade, né, e me dava. Aí eu peguei e falei, ela, toma, Eva. Eu falei, irmã, eu não fumo mais não, Deus me libertou. Ela falou, irmã, eu não acredito nisso que você parou de fumar. Eu falei, foi, irmã, Deus me libertou. E desse momento pra cá, nunca mais eu fumei, entendeu? Nunca mais eu bebi. E ali eu tenho raiva de bebida. E meu marido fuma, ele correndo de mim, eu falei, pode fumar aqui que eu fui liberta, Deus me libertou. Amém. E não fumo, entendeu? Aí não tinha... O 5º dia, o 6º dia eu fui para a igreja. Aí quando chegou lá, estava orando pelos casais. Aí quando a pastora estava orando pelos casais, e eu fui lá na frente, né, que chamou. Quando depois chegou e começou a orar. Aí foi quando eu caí. Aí eu caí ali no chão. Eu fui num lugar tão horrível. Esse lugar, pastora, não tem saída. Um escuro, eu corria para um lado e gritando socorro, e queria sair do outro e não saía. Aonde eu ia não tinha saída para me sair. Aí foi quando eu fui voltando, eles orando, fui voltando, eu ajoelhei e falei, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser liberta, eu quero me entregar ao Senhor. Aí tá, eu passei a ser evangélica, né? Só que eu passei a ser evangélica, só que eu tinha esquecido que a pastora falou dos 7 dias, Deus tinha me dado 7 dias. Entendeu? Aí tá, aí eu fui para casa, terminou o culto. Quando foi no 7 dia, esse dia eu não fui trabalhar que eu ia. Eu nem falei, pastor, eu só pensei, eu não vou para a igreja não. Que eu tinha infartado antes, né? E Deus me deu o livramento do cigarro, eu parei de fumar. Só que ele me deu 7 dias, eu tinha esquecido dos 7 dias. Aí eu peguei e nem falei, eu só pensei que não ia para a igreja. Aí quando eu virei um copo de água na minha boca, eu comecei a infartar de novo, pastor. Aí eu comecei a infartar, foi quando... E minha mãe lá, e eu saí mijando assim, aquela dor, e eu procurando para me viver, como que eu ia viver ali, eu olhar pro meu filho batendo, e falando, minha mãe tá morrendo, e minha irmã num sofá, e minha mãe na outra. E eu olhar para minha mãe e falar, bom, vai ser 3 caixões, é o meu, um da minha mãe e um do meu filho, que o meu filho não ia suportar a dor, né?
Aí eu peguei e saí procurando, aí eu peguei para me viver. Como que eu ia viver ali? Eu já estava na última, irmão, eu já estava morrendo, pastora. Quando eu botei a mão assim, falei, Senhor, me dá a última oportunidade, Senhor, que agora eu vou fazer diferente. Eu não vou ser aquela filha rebelde, eu vou fazer diferente para o Senhor, que eu não quero ir para aquele lugar horrível. Aí foi quando eu fui voltando. Aí melhorei, minha mãe, senta aqui, me deu um copo com água. Aí o Espírito Santo falou, ó, filha, se você sair da minha presença, o que vai acontecer é isso. E de lá para cá, eu estou fazendo a obra, não vou sair mais da obra. Glória. Só Deus mesmo para me tirar da obra, sabe por quê? Eu estou naquela vontade assim de fazer a obra, de poder ajudar, entendeu? Eu não tinha essa vontade. Glória. Eu estava procurando aquela alegria que os evangélicos têm. Agora eu sei a alegria, porque eu tinha um quadro de depressão tão grande. Tinha vez que a pastora tá aqui, eu ligava para ela chorando, ela ia lá, conversava comigo. Fiquei trancada no quarto lá, né? Sem querer viver. Eu falei, Senhor, para que viver? Eu não quero viver uma vida dessa. Eu chorava porque eu estava daquele jeito. E ali, agoniado, foi Deus falou comigo, levanta, filho, que eu te chamei, não foi para você ficar aí nessa cama aí. Agora foi quando eu levantei, eu falei, Senhor, por que eu perdi meu serviço? Deus falou, nem quero entender o porquê. Um dia você vai entender o porquê, mas não quero entender. E eu agora eu sinto a alegria que os evangélicos sentem, que eu ia para a igreja e falava, não, que alegria, não tem alegria nenhuma. Para mim a alegria ela está na festa, ela está no coisa, não é, irmãos. Aquilo ali só é engano, só naquela hora. Passa daquela hora ali, você tá pior, gastou seu dinheiro, tá pior do que estava. Entendeu? E agora eu sei a alegria que a gente tem no coração. Essa alegria. É verdade. O mundo mata, né, amados? O mundo mata. Quando nós estamos fora da presença do Senhor, as coisas do mundo, ela nos mata. E Deus, Ele traz vida. Jesus, Ele fala assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, né? Sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? E Jesus trouxe um alívio, né, irmã Eva, para você, né? Eu creio que você ainda vai abrir a boca e vai dizer, como Josué, aliás, você já diz, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? E a sua casa toda vai servir o Senhor. Porque na sua casa, sua família é levita, seu marido, seus filhos, tudo vão ser alcançados pela graça do Senhor. Amém? E agora, você se acha superior a alguém? Não, eu não acho não. Assim é tantos que quem eu já magoei, quem eu já de alguma coisa, mesmo que eu estando certo, eu estou pedindo perdão, entendeu? Sempre quando eu peço perdão com uma pessoa que eu estava magoada, que eu estava, a pessoa às vezes comigo, eu me sinto assim, eu estou me sentindo meu coração mais leve, para mim chegar a ser mais obediente ao meu Deus, para mim ter aquela paz, que eu não estava tendo paz, eu estou pedindo perdão para as pessoas que eu já magoei. Que eu peço perdão e não tenho vergonha. É tanto que as minhas meninas perguntam, mãe, para que a senhora pediu perdão? Porque a senhora não fez nada. Eu falei, fiz, não interessa. Se Deus mandar eu pedir, eu estou pedindo. E outras, tem mais pessoas que eu ainda vou pedir perdão, né? E uma coisa que eu sempre falo, irmã Eva, que perdão não é para quem tem razão. Perdão é para quem tem Cristo. É verdade. Às vezes a gente fica esperando ali, mas eu não errei. Perdão não é para quem tem razão, né? Porque se Deus for julgar, Ele não vai julgar quem Ele tem razão. Quem matou, quem feriu, quem não fez nada, tudo vai ser julgado da mesma forma. Então, assim, Deus, Ele quer ver quem é que tem um coração quebrantado e quem tem realmente aquela disponibilidade, que já acabou o orgulho, né? Que vai lá e fala, ei, me perdoa, né? Me perdoa porque eu te magoei, ou até mesmo eu não fiz nada, mas eu quero te pedir perdão. Isso é um ato muito lindo, irmã Eva, que você fez. Amém? Você era brigona? Era muito brigona. Aonde eu chegava é tanto com a minha irmã, ó, eu não vou sair com você mais não, porque você parece que tem um chama de brigona. Eu era brigona. Aonde eu chegava era brigona. Aonde eu chegava, eu queria chegar já chegando.
Entendeu? Eu queria já chegar, já, né? Então as pessoas que tinham que correr, né? Que sempre queria estar ali. Hoje em dia eu sinto tanta vergonha das coisas que eu já fiz, entendeu? Das roupas que eu usava. Cada um tem seu jeito, né, pastor? Sim. Só que eu não me sinto bem mais. Sim. Né? Minhas vestes. Porque assim, você é templo do Espírito Santo. E não quer dizer que a roupa lá no pé é que vai fazer a mulher mais santa. Mas assim, quem é santo sabe se vestir, né? Sabe que não pode difamar o templo do Espírito Santo. Se você é morada do Espírito de Deus, você tem que saber cuidar da casa do Espírito Santo, né? Porque se você envergonhar ele, como é que ele pode habitar em um lugar sujo? Você mora na sua casa, você consegue ficar bem se a sua casa está suja? Não. Você precisa fazer o quê primeiro? Dar uma faxina, uma limpeza. Limpar, né? Para ficar cheirosinha. Da mesma forma é você, é eu, né? Nós precisamos cuidar, limpar o templo do Espírito de Deus para que ele possa ficar bem, morar bem em nós, né? Então, ele habita onde é. É verdade. É igual eu falo. Eu era tão brigona que sempre, assim quando eu passei, né, para a igreja, eu também já queria ter razão. Eu não queria ter correção de pastor, né? Que às vezes a pastora falava alguma coisa, eu sempre estava ali, eu sentia chateada. Por quê? Porque eu não ainda estava tratada, pastora. É verdade. Entendeu? Eu estava na igreja lá, da irmã Socorro, da pastora Socorro. Ela é uma mulher muito usada, uma mulher de Deus. Acontece sair de lá, não sair de lá, assim, pedir a benção para ela, vim para a igreja, porque Deus mandou eu vim ajudar, né, a pastora Eliette. Aí eu vim. Só que assim, a gente não quer ouvir o que a pastora. Aí Deus falou comigo, não é pastor. Aconteceu outro caso na igreja da pastora Eliette. Aí Deus falou, eu não te chamei, né, para você olhar nem para a direita nem para a esquerda, é para frente. Você tá fazendo para mim, filha. E eu entendi que não é o pastor, é a gente, entendeu? É a gente que tem que ser curado, é a gente que tem que deixar ser liberto o coração, né? Que às vezes a gente quer que a gente põe a culpa no pastor, mas não é. É a gente. E isso aí eu aprendi, entendeu? Que eu aprendi que quando o pastor... Eu estou aqui é para me aprender, pastor. Eu quero aprender. Se eu tiver uma coisa, eu sempre falei que para mim, pastor, pode falar, não, é assim, entendeu? Eu quero ter um acompanhamento, né? Amém. A senhora, você teve esse entendimento, isso aí é muito bom. Mas assim, tem muitas pessoas que vêm para a igreja e deixam várias coisas, mas tem certas coisas que não quer deixar, né? Por exemplo, esse pecado da rebeldia, né? A Bíblia fala que é como o pecado da feitiçaria. E tem muitos que não quer deixar. É aquele crente Gabriela. Eu nasci assim e vou morrer assim. Eu sou crente, mas minha mão não é não. Então assim, isso nos tira da casa do Pai, né? Não deixa a gente entrar na casa do Pai. E isso é muito sério, o que você sempre falou. Eu tô ali, pastor, assim, na igreja, eu não tava querendo deixar meu lado de rebeldia. Eu tava sendo rebelde, entendeu? Foi quando o Espírito Santo falou, filha, não é assim. Cheguei na casa da minha filha, falei, pega suas coisas e vamos embora logo. Anda, comecei a brigar. Aí foi quando o Espírito Santo, eu lá no meio da rua lá, o Espírito Santo falou, filha, não é assim não. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, cheio de gente. Ele falou, e se alguém daqui for na tua igreja, o que vai falar? Fui embora, comecei a chorar. Foi de tristeza, porque eu fiz aquilo ali. Eu não soube ser uma filha sábia, né? Chegar lá e falar... Não é uma atitude cristã, né? Chegar lá e falar, Raíssa, vamos para casa, minha filha. Eu vou curar da sua cirurgia. Seu marido também pode ir. Mas não, cheguei lá, dando uma de valentona de novo. Vamos logo, é agora, querendo levar ela à força. E o Espírito Santo falou, filha, não é assim, é assim. E não só foi assim não, pastora. Demorou para me chegar até aqui. Eu quero melhorar cada dia mais e mais para meu Deus. Amém, glória a Deus. E é um grande passo, irmã Eva, que você está dando. É reconhecer que realmente o erro está em nós, né? O erro está em mim. O erro está nela. O erro não está em igreja. Isso é muito sério, amado. Porque quando Corá
levantou aqueles 250 príncipes para se rebelar contra Moisés, o erro não estava em Moisés ou naquela tribo lá que Moisés tirou do Egito. O erro era na pessoa, porque muitas vezes a pessoa tem um olho mau e quer contaminar o próximo, quer fazer com que o próximo veja da mesma maneira. É por isso que eu tenho uma cabeça, a irmã Eva tem outra, cada um de nós temos uma cabeça. Por quê? Se nós tivermos o nosso olho bom, todo o nosso corpo vai ser bom. Entendeu? Se o nosso ouvido for bom, todo o nosso corpo vai ser bom. É assim que a Bíblia diz. Então é por isso que a gente tem que saber ouvir, nós temos que saber ver, né? Muitas vezes a gente quer julgar, querendo ter a nossa razão, nosso limite de rebeldia, que aliás nem limite tem o rebelde, né? Mas irmã Eva, você se sentia distante de Deus com tudo isso que acontecia? Sentia. Eu sentia tão distante de Deus, tanto que eu não tinha alegria. Eu queria várias vezes dar cabo da minha vida. Teve uma vez que eu estava no serviço varrendo e comecei a ver aquela crise de depressão, comecei a chorar. Eu falei, chegar em casa, eu vou dar cabo da minha vida. Aí, falei, não, mas meus filhos, eu vou dar cabo da minha vida, não dos meus filhos também, que eu não vou deixar isso para trás. É forte. Eu não vou deixar ele para trás. E Deus sempre cuidando de mim. Deus nunca deixou acontecer isso. Deus nunca deixou eu fazer isso. Entendeu? Tava no serviço, já me joguei debaixo do ônibus. Minha colega me pegou, me segurou para mim não estar debaixo do ônibus, entendeu? E assim, gente, não tem coisa melhor. A gente está vivendo em Cristo. É verdade, é verdade. Eu não sabia disso. Os outros me chamavam para a igreja, eu ia, ficava lá na igreja, lá sentada lá, ouvindo. Eu ia por aí mesmo, para mim não querer morrer, sabe, pastor? Então assim, você ia atrás da bênção, não do abençoador. Hoje assim, hoje você vai atrás do abençoador, porque consequentemente as bênçãos vêm, né? Quero estar limpando a igreja, quero estar cuidando das pessoas. Teve um caso, pastor, que eu estava trabalhando, aí tinha um mendigo lá, um pé inchado lá, deitado. Todo mundo passando. Você trabalhava de quê? De gari. Ah, era gari, glória a Deus. Aí todo mundo passando, foi bem na vila, perto da lotérica, daquele balão, e não deu nada pelo aquele homem. Aí eu cheguei nele, para ter as pernas dele para cima, que os carros estavam né? Passando, a menina, vamos, com carregado B, você aí vai mandar você embora. Eu falei, ele pode me mandar embora, mas que eu vou ajudar esse homem, eu vou. Aí fui lá, falei, você já comeu hoje? Ele falou, comi não, eu só quero uma água.